Ela te deixou achando que você imploraria para voltar, mas você sumiu e hoje é ela quem te observa em silêncio, tentando entender como o cara que chorava por atenção virou o homem que todos respeitam e que ela não consegue mais alcançar. Essa é a história do homem estoico. E quando você entender isso, você nunca mais será o mesmo. Você não faz ideia de quão profunda é a ilusão. Você não foi apenas ensinado a ser educado. Você foi doutrinado a amputar o seu poder e chamar isso de virtude. Ensinado a romantizar sua própria obediência. Treinado como um animal domesticado a abanar o rabo diante da reprovação. Quando uma mulher franze a testa, quando retira o afeto, quando o olhar dela esfria, você entra em pânico. Você se apressa, você performa, você se desculpa e acha que está fazendo o que um bom homem deveria fazer. Mas a verdade é outra. Os fracos são os que mais tendem a moralizar sua submissão como se fosse bondade. Isso não é virtude. É medo usando um disfarce de santidade. Você não foi quebrado pela crueldade. Você foi quebrado pela fome desesperada de ser amado. Você se traiu por um sorriso. Abandonou seus valores por um beijo. Reestruturou sua alma para parecer menos ameaçador, menos masculino, menos você. E mesmo assim, ela foi embora. Ou pior, ela ficou. E perdeu o respeito por você. Porque você ensinou a ela que sua masculinidade estava à venda e tudo o que ela precisou para comprá-la foi retirar o calor do olhar. A maioria dos homens desaba diante disso. Eles chamam de amor, mas é sobrevivência. Eles querem paz a qualquer custo, mesmo que o preço seja perder o próprio centro. E quando são usados, descartados ou traídos, voltam, não por força, mas por vício. Porque quando você não tem espinha dorsal, a dor se torna a única coisa que ainda sabe como segurar. Mas então, ela conhece ele, o homem que não se dobra quando ela se afasta, o homem que não negocia seus padrões em troca de afeto, que não dança conforme o teatro emocional, nem responde ao silêncio como se fosse comando. O homem estoico, o homem que não precisa dela para se sentir real. Isso a assusta. Ela não o teme por ele ser perigoso. Ela o teme por ele ser imune. Ele não é programável, não é dependente, não está faminto pela atenção dela. Ele não orbita ao redor de seu humor como um cão adestrado para buscar o clima do dia. E então, ela se depara com algo primitivo e antigo. Um homem que saiu da matrix psicológica que ela foi ensinada a controlar. Nietzsche escreveu: o homem superior se distingue do inferior por sua ausência de medo diante do abismo. O homem estoico encarou o abismo, olhou o vazio do abandono e não implorou. Foi recebido pelo silêncio e não desabou. Foi ignorado e ainda assim não perdeu o próprio reflexo no espelho, porque ele foi forjado pela dor, não destruído por ela. Ele não teme partir, porque já caminhou sozinho antes e encontrou força, não tristeza. A sua solidão não é prisão, é fortaleza. Ele não tolera desrespeito, porque não tolera mais a versão de si mesmo que tolerava. Ele não implora, ele não corre atrás, ele não suplica por amor que vem com coleira. Ele não é servo da validação feminina. Ele é soberano da própria alma, e é isso que a faz tremer, porque a maioria dos homens é facilmente quebrada. Basta retirar o carinho, e eles choram. Basta levantar o tom, e eles encolhem. Basta ameaçar ir embora, e eles prometem mudar. Mas este homem não faz nada. Ele apenas observa, e nesse silêncio ela assiste o colapso do seu roteiro. As falas ensaiadas não funcionam. Os botões emocionais que sempre deram certo, agora não respondem. Porque esse homem não está mais plugado na máquina emocional dela. Ele vê o jogo e não joga. E agora algo muda para sempre.
ela começa a pensar: será que eu errei? Será que perdi algo que não entendi enquanto tinha? E não é amor, é respeito. É aquela força invisível que ela sentiu por um segundo e que agora a assombra. Se isso está fazendo sentido para você, deixa o like e se inscreve. Isso aqui não é só um vídeo, é um despertar. O homem estoico não precisa de vingança. Ele é a própria justiça. A forma como ele se ergue em silêncio, como ele reconstrói sua vida com disciplina, como ele anda com firmeza, enquanto outros rastejam em busca de afeto. Isso a persegue. Porque no fundo ela sabe, ela não o trocou por alguém melhor. Ela o descartou esperando que ele implorasse para voltar. E ele não voltou, ele evoluiu. Enquanto ela ainda mede valor pelo impacto nas redes. Ele mede valor pelo domínio de si mesmo, enquanto ela se alimenta de curtidas e aprovação. Ele se alimenta de autorrespeito e ação disciplinada. Ele acorda cedo, treina duro, cuida da mente como um guerreiro afia a espada, não por raiva, mas por propósito. E a cada dia que passa, ele se afasta da antiga versão de si mesmo. Aquela versão que chorava por atenção, que aceitava migalhas e chamava de banquete. Agora ele exige respeito ou distância. E essa transformação, silenciosa, profunda, radical, é o que causa o impacto mais devastador, porque ele não tenta mostrar nada. Ele se torna. E esse tipo de homem não precisa gritar para ser ouvido. Sua presença fala por ele. Outros homens o observam em silêncio, perguntando-se como ele ficou tão frio, tão firme, tão inabalável. Mas a verdade é simples. Ele sofreu. Mas ele não quis mais sofrer por nada que não estivesse alinhado com sua verdade. Ele parou de se sacrificar em altares que nunca devolveram fé. Parou de correr atrás de quem o usava como estepe emocional. Parou de negociar com quem tratava o amor como moeda de controle. Ele se tornou inteiro. E homens inteiros não se curvam para caber em espaços rasos. O homem estoico não odeia mulheres. Ele apenas não é escravo da necessidade de agradá-las. Ele aprendeu a admirar o feminino sem se perder nele. Porque um homem de verdade não é o que se molda ao gosto dos outros. É o que se constrói com base em princípios e vive com base em postura, não em ansiedade. E por isso, ela tenta voltar, talvez não com palavras, mas com gestos, com sinais, com nostalgia, mas ele vê, e embora ele possa sorrir, ele não volta atrás. Porque ele não é mais movido por carência, ele é movido por clareza, e essa clareza o tornou livre, livre de ciclos emocionais doentios, livre de chantagens afetivas, livre da ideia de que ser bom é ser passivo. Ele aprendeu que a paz que você vende para ser amado é a mesma que te cobra a conta com juros no silêncio da noite. O homem estoico dorme em paz, não porque tudo está resolvido, mas porque ele está resolvido, e é isso que o torna um perigo. Para sistemas que lucram com homens frágeis, para relações baseadas em dominação emocional, para uma cultura que ensina o homem a odiar sua própria força. Ele é a revolta do masculino ferido, a cura do homem que sangrou calado, a volta por cima de quem foi chamado de frio, por simplesmente recusar o papel de escravo emocional. E no fim das contas, é esse homem que a vida respeita, que outros homens observam e que mulheres, mesmo sem entender, sentem o impacto, porque onde há verdade, há poder. E o homem estoico é a verdade que voltou com cicatrizes, mas nunca mais, com correntes. Se isso te tocou de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal para fazer parte da comunidade com a gente. Agora na sua tela estão aparecendo mais 2 vídeos que se conectam com tudo o que falamos hoje. Escolhe um e continua mergulhando mais no assunto, porque o homem que decide despertar nunca mais volta a dormir.
Te vejo no próximo vídeo.